Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 20 de maio de 2022 e nós tivemos aí o pregão de sexta-feira. Lembrando que os estudos não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional, ok? Resolvi fazer gravado hoje, né? Ontem eu havia mencionado que ia tentar fazer ao vivo, mas por conta aí de uma série de circunstâncias, entre elas, né, o extremo frio que nós estamos passando, uma certa gripe que eu tô começando, então eu resolvi fazer gravado, porque gravado, né, qualquer coisa eu posso cortar, editar, né, se tiver alguma manifestação gripal aqui no microfone, né. Então vamos lá, né, hoje é sexta-feira e vamos, né, aproveitar e também olhar o gráfico semanal aí de todos os gráficos, juntamente com o gráfico diário, porque a gente fica muito focado no gráfico diário, né? A gente fica muito focado naquilo que acontece diariamente e a gente perde a visão macro, tá? E isso afeta nossos investimentos, afeta a nossa visão, porque a gente acaba se tornando muito imediatista, tá? E até mesmo no swing trade não é bom sermos imediatistas, porque não adianta ter uma alta muito grande num dia, né, ou até mesmo numa semana, e essa alta não perdurar em outras semanas, tá? Porque o que a gente busca é montar uma posição, né, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora, e os preços oscilarem, né, no caso da ponta compradora para cima e da ponta vendedora para baixo. E quanto mais eles oscilarem, né, quanto mais distante eles conseguirem ir do ponto que a gente, por exemplo, comprou, quanto mais alto eles forem, mais dinheiro a gente ganha. Tá? E nesse contexto, a gente precisa fazer uma leitura tanto do gráfico diário como do gráfico semanal, né? Porque o gráfico semanal também tem informações que são muito importantes para a gente poder montar posições. Tá? O mini índice, ele está tentando, ele rompeu a média de 20 períodos do gráfico diário, né? Inicialmente a gente achou que ele ia vir, ele já vinha já numa forte tendência de baixa, né? Na verdade, numa super tendência de baixa, tá? Onde os preços estavam abaixo da média de 8 períodos, essa média azul. Quando eles estão abaixo, nós estamos numa super tendência de baixa. Aí, né, ele parou, chegou no ponto de exaustão em que ele começou a subir. Né, havia rompido a média de 20, voltou a cair abaixo da média de 20 e hoje voltou acima da média de 20. No gráfico diário ele está em lateralização, né? Ele interrompeu essa dinâmica da tendência de baixa e nós ainda não temos um pivô de alta, tá? Então a gente não pode falar que ele está em tendência de alta, ele está oscilando dentro de um range, né? Ele fez a mínima aqui na região de 103.400 pontos e está tentando buscar a máxima na região de 110.858 pontos. Mas no gráfico semanal, né, a alta dessas duas últimas semanas, essa semana e semana passada, se configura como um movimento de correção, tá? Porque tanto o MACD está baixista, como o DNI também está baixista, né? Ou seja, os dois estão dizendo que os preços vão subir, corrigindo até a média de 20, que é a média referência, né? E aí esse encontro vai coincidir também com a média de 8 e a média de 200 períodos, tá? E vai voltar a cair. É isso que esses indicadores aqui estão nos dizendo. É por isso que é um pouco complicado você montar uma posição compradora já achando que a bolsa vai explodir lá para cima, tá? Lembrando que as médias são resistências, né? Fortes resistências. Então temos a média de 200, temos a média de 20 aqui como resistência. Então nós temos a média de 200 também do gráfico diário. Então não é sim, uma boa você apostar na ponta compradora agora, tá? O que em termos de swing trade, tá? Se você faz swing trade aí no mini índice, tá? Primeiro você tem que ter uma margem, né, muito maior na corretora, né, do que o day trade, muito maior, né? O day trade tem corretoras que exigem 25, 50 reais por mini contrato no day trade. No
swing trade, ou seja, você comprar e ficar de um dia para o outro, tem corretoras que exigem R$ 3.000 de margem por cada mini contrato, tá? Então, assim, é uma coisa uma diferença muito grande. Eu, particularmente, eu nunca fiz swing no mini índice não, tá? Nem no mini índice, nem no mini dólar. Mas, pra mim, de todos os gráficos, que o melhor é o para gráfico de 1 hora. Pra mim, swing trade, gráfico de 1 hora é o melhor mesmo, né? Ainda mais nesses contextos aqui, tá? Mesmo assim, no gráfico de 1 hora, você tem que esperar chegar nos pontos, né? Aqui embaixo, ó, ele forma um pivô, aí ele confirma o pivô a partir deste candle aqui, aí ele forma um doji, aí beleza. Aqui, ó, você tem um padrão gráfico, aqui e aqui você tem um padrão gráfico comprador excelente. É esse padrão gráfico que a gente espera. Tá, aqui ó, o DMI, né, o DI mais cruzou o DI menos. Aqui nós tivemos uma agulhada de compra, né, tranquila, sem tomar calor, a banda de Bollinger Superior sendo rompida. Então assim, são pequenas janelas, tá? Eu já lidei, né, para quem me assiste aí, eu tenho muita gratidão por quem me assiste, por quem acompanha os meus vídeos, e aí, né, eu busco trazer um pouco da minha experiência. Eu já lidei, inclusive neste ano mesmo, com pessoas que vieram querendo consultoria, querendo uma série de coisas, sabe? E assim, as pessoas muito afobadas em querer ganhar dinheiro, muito ansiosas com querer ganhar dinheiro, sabe? Porque o povo vê os vídeos, seja meus vídeos ou seja vídeo de qualquer outra pessoa, e aí, como a gente mostra, sabe, a gente mostra, digamos assim, eu não mostro só a parte, digamos, a parte boa, né? Eu não mostro só possibilidades, né? Eu mostro, por exemplo, né, agora, né, nós não temos possibilidades de swing trade, nem no gráfico de 1 hora, tá? Mas assim, muita gente fica tentando caçar, né, setups, principalmente quem aí opera 30 setups, né? O pessoal adora falar que opera 20, 30 setups, e aí toda hora o cara tá vendo setup. Só que, e eu descobri isso nesses 4 anos, tá, gente? São 4 anos. Eu descobri que é uma diferença muito grande. Eu vim aqui, tá? Eu vim aqui e aí eu falar com vocês, ó, ele fez uma correção na média de 8, poderia ter entrado aqui nesse candle, poderia ter entrado nesse candle aqui, tal, foi rompimento da média de 200, não sei o que. Tá, só que, primeiro, um parâmetro, são poucos parâmetros, tá? Quem fala assim, olha, rompeu aqui a compra, rompeu aqui a venda, não sei o que, tá, a pessoa pode até ser consistente e ganhar dinheiro, mas o que acontece é o seguinte, acontece que essa pessoa, ela tem um gerenciamento de risco muito exigente, digamos assim, tá? Por quê? Porque é o seguinte, quem opera, né, o price action de barra, candlestick por candlestick, né, ensinado aí pelo Al Brooks, pra mim, esse price action, ele encaixa perfeitamente no cenário de um scalper ou de um day trader, tá? Porque quando você porque aí você toma decisões e aí você tem possibilidades de trade, não deu, você tomou um stop aqui embaixo, aí você já tem um seu outro setup aqui na frente, entendeu? No próximo minuto já tem um setup. Então assim, são setups, né, padrões, o tempo todo são padrões, né? O camarada, ele opera 5 minutos, ele fica lá o tempo todo olhando para cada candlestick, ele não tira o olho da tela. Tá? Agora, quando você trabalha com um prazo maior, você trabalhar com uma análise de candlestick por candlestick, entendeu? Você trabalhar com muitos setups, com padrões que não tem, são poucos indicadores que embasam aquele padrão, isso acaba se tornando, isso tem um menor nível de acerto. Tá? Menor nível de acerto que esses parâmetros 3. Ó, eu tô há 4 anos aí, olhando todo dia o mercado, e eu posso te falar que
eu sempre venho aperfeiçoando. Para vocês terem uma ideia, deve ter uma semana ou 2 semanas no máximo que eu voltei com o MACD, né? Não sei se você estava lembrado, eu estava só com o DMI quando eu estava usando aqui o gráfico. E aí eu passei a usar o MACD. Por quê? Porque analisando o prazo intradiário do mini índice, eu bati o olho em alguns padrões e vi que o MACD alinhado com o DMI, o padrão foi mais assertivo. Eu vi que o DMI não deu sinal, o MACD deu, ou o DMI deu sinal e o MACD não deu. Então eu percebi que quando os dois estão alinhados, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, quando os dois estão alinhados. Então eu pensei, não, vou inserir o MACD, porque o MACD ele é essencial, né? Principalmente no day trade. Tá? E assim vai, tá? Assim vai. Né? Eu já cheguei a usar só a média de 20 períodos. Quem me acompanhou aí, ó, desde 2019, né? Eu usava só a média de 20, a média de 200. Aí depois eu passei a usar a média de 8. Aí teve um período que eu passei a usar a média de 9 exponencial. E aí eu não gostei dos setups da média de 9, não gostei. Tá? Porque esse negócio de virar para cima é compra e virar para baixo é venda, não tem um alto grau de acerto. Tá? Não tem. Na prática, e aí o que eu fiz vários cursos de vários professores, comprei livros, cursos, treinamentos, etc, etc, etc. E eu posso falar com vocês o seguinte. Os caras, os caras, tem cara muito bom aí, tá? Que ensina muitos setups. Mas o cara, ele não mapeia, tá? Não mapeia. Não coloca no papel, o setup Larry Willis de 9.1, quantas vezes acionou, quantas vezes deu stop. Não, o cara não olha isso, tá? E o camarada também toma muito stop, tá? Toma muito stop. Eu vou dar 2 exemplos aqui, tá? Vou citar 2 nomes, de caras que são sérios, pelo menos na minha visão são sérios, que é o Palex e o André Machado, tá? Eu não tenho seguido muito nenhum dos dois ultimamente, né? Tem que voltar a assistir, principalmente, né, o André Machado, que tem bastante, tá publicando bastante conteúdo. E aí o que acontece? O Palex, ele já opera vários setups, ensina vários setups, tá? E o André Machado não, o André Machado ele é um setup Tabajara, né? É um setup baseado na média móvel de 20 períodos e tal. E aí ao longo do tempo também ele veio aperfeiçoando, tá? Ele veio, né, mexendo em algumas coisas e tal. E aí é o seguinte, o Palex, ele toma muito mais stop do que o André Machado. Muito mais stop, tá? E se você acompanhar diariamente, você vê, né, que o Palex toma muito mais stop. Tá? O Palex, por exemplo, já teve ano aí, né, que eu acompanhei ele, que no swing trade, no day trade, ele tava ganhando, sei lá, mais de 100 e tantos mil, né? Assim, o resultado dele ao longo de meses, ou ao longo, acho que foi de um ano inteiro, mais de 100 e tantos mil, e no swing trade ele tava perdendo mais de 100 e tantos mil, no swing. Tá? No swing ele tava levando ferro, só que no day trade ele tava melhor. E aí ele teve isso. Então assim, aí eu percebi que por que ele tava tendo essa né, o cara, imagina, o cara no day trade, que é mais difícil, o cara tá ganhando dinheiro, né? O cara tá conseguindo ganhar dinheiro com day trade de ações, e no swing o cara tá perdendo, né? Aí ele falou que ele não tava sendo muito disciplinado com os stops no swing, né, no gerenciamento de risco e tal. Então você vê assim, até que o cara que é fera, né, porque o Palex é fera, o Palex é muito bom, o André Machado também. Eu gosto muito dos dois, aprendi muito com os dois, né? Eles foram aí praticamente os meus professores aí no início, tá? Primeiro o André Machado e depois aí eu descobri o Palex, né? Na verdade eu descobri o Palex por conta do André Machado, né? Então assim, mas então o Palex tem isso. Então assim, tem vários setups que o Palex ensina, beleza. Você quer seguir a metodologia do Palex? Ótimo, excelente. Mas você vai tomar mais stop, tá? Então você tem que ter um gerenciamento de risco muito, muito rígido, muito rígido, né? O texto que eu escrevi hoje foi sobre gerenciamento de risco, né? Eu fiquei impressionado com o texto que eu li anteontem do Paul Tudor Jones, né? Um dos maiores traders aí, né? Um dos maiores traders dos Estados Unidos, e ele falando que ele busca 5-1, né? 5-1 em relação ao risco e retorno dele. Eu achei isso, né? Inclusive eu achei muito, né? E o cara ganha dinheiro. Agora, por que ele faz 5-1? Porque ele pode acertar só 20% das vezes que ele ganha dinheiro, né? Ele pode errar 80% das vezes que ele ganha dinheiro, tá? Então, ele sabe que como ele vai ganhar dinheiro, ele
Sim, ele acaba tirando um pouco também do medo, digamos assim, né? Porque ele sabe que se o gerenciamento de risco dele é tão fino, tão refinado, ele vai conseguir ganhar dinheiro. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu acredito, né, que teve aqui, ó. Aliás, vamos ver se teve, né? Vamos ver se teve aqui. Olha só, nós tivemos uma grande perna de alta aqui, né? Aí vamos fazer o teste aqui só para mostrar para vocês como que a relação risco-retorno. Olha só, não. Aqui já foi 2 para 1. Ó, o 2 para 1 atingiu. Quem entrou aqui na confirmação desse pivô, no gráfico de 1 hora, conseguiu atingir 2 para 1. Ou seja, arriscou 2.000 para ter 4.000 pontos aqui no mini índice. 5 para 1 disso aqui seria, sei lá, seria lá na Conchinchina, né? Lá na Conchinchina. Então, assim, ele teria tomado stop aqui, ou teria ficado dentro, sei lá como é que ele ia gerenciar esse trade aqui, tá? Mas a gente tem que levar em conta isso. Isso que eu queria dizer, sabe? Muita gente vem. Por quê? Porque vê, por exemplo, até o Palex. O Palex, né, faça muita análise. Eu não sei se ele está fazendo muito agora, porque ele tem sala fechada e tudo mais. Né? Mas antes ele fazia vídeos de mais de 1 hora e tal. Aí ele vai analisar, beleza. Aí ele fala, ó, gente, ó, acionou o 9.1 aqui, acionou o 9.2 aqui, aqui também fez um power breakout, não sei o que, tal. Aí o cara fica doido, né? E aí fala, nossa, vou operar, vou ganhar dinheiro, porque o cara viu a opção de... Só que na prática, isso é muito diferente. É muito diferente, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Olha só, veja aqui no gráfico do mini índice. O mini índice está batendo aqui nessa região de suporte, de resistência, tá? Todo topo é uma resistência. Os preços abriram em gap de alta, bateram aqui, né? Vamos traçar aqui, ó. Bateram aqui 109.609 pontos e voltou a cair. Aqui já é uma resistência. Aí os preços bateram na média de 8 e voltaram a subir. Beleza. Você pode fazer a seguinte leitura aqui agora. Você pode entender que os preços estão prestes a confirmar o pivô de alta. Aí você fala assim, ó, nós temos aqui um pivô de alta, ó. Saímos de um fundo mais baixo, tivemos um topo, tá? Um topo, aí um fundo mais alto que o fundo anterior, e agora nós estamos rompendo aí o topo, né? Beleza. Aí você fala, ó, rompeu aqui em cima é compra. Rompeu aqui em cima é compra. Né? Rompeu aqui, ó, 109.640 é compra. Tá. Onde você vai colocar o stop? Seu stop vai estar aqui abaixo do candle, do gift, desse doji, quer dizer. É um candle de dúvida. Abaixo da média de 200. Abaixo da média de 20. Abaixo do fundo, que é o stop técnico, e abaixo do fundo. Porque no setup, confirmação de pivô, o seu stop, ele sempre vai abaixo do fundo. Tá? Então, ó, nós tivemos aqui, ó, um pivô de alta. Então, você tem que a sua entrada vai ser no rompimento do topo e tem que ser abaixo do fundo, que é o stop técnico, tá? Beleza. Só que aqui, ó, é um stop de 2.154 pontos. Não é um stop barato. Não é um stop barato, é um stop de 2.000 pontos. Até mesmo se você fazer um swing trade de um mini contrato, é um stop relevante, tá? É um stop bastante relevante. E aí você está muito afastado das médias. E é uma região de resistência. Região de resistência, não é à toa que nós tivemos um doji. Né? Hoje, os preços não conseguiram romper. Tá? Mesmo com o MACD e o DMI altista. Então você vai entrar num dos locais que tem o maior risco, tá? De um setup que não tem um alto grau de acerto, né? Assim como outros. Tá? E para ter um stop muito grande, então você tem que levar tudo isso em consideração, né? O local do stop, a questão do alvo, né? E tudo mais, tá? Porque você também comprar para que os preços possam ficar também se lateralizando, vai consumir na sua margem, e porque a margem vai a cada dia a margem, né, ela é a mercado, então assim, vai sendo marcado a mercado todos os dias. Então a margem de amanhã pode ser um pouco maior do que a de hoje, tá? Porque os preços, se eles vão contra a sua posição no swing trade, né, dos mini contratos, a sua margem tem que ser maior. Então você pode lidar com isso,
tá? Então, o que eu percebi ao longo desse tempo, ao longo desses anos? Eu percebi que as pessoas, né, quem adere ao price action, acaba tendo um certo preconceito com indicadores. Só que você claro, não vai se entupir de indicadores, mas você não vai se munir também de indicadores. Tá? Se você não usar indicadores nenhum, você não vai conseguir enxergar informações importantes. O que eu busco, e eu estou buscando até hoje, é o equilíbrio. São os indicadores que, uma vez que todos eles estão alinhados, eu tenho um maior nível de acerto. Tá? Eu posso entrar com tudo que o meu padrão gráfico ele tem pelo menos 80% de eficácia, 80%, 70%. Tá? E aí quando eu trabalho com a agulhada, né, a agulhada ela tem um alto grau de acerto, né, quando os candles, as três médias estão passando pelo candle, né, elas estão, aqui no caso tendência de alta, elas estão subindo, empurrando a banda de Bollinger superior, o MACD está altista, com histograma altista, as médias também altistas, ascendentes, no DMI, o DI mais acima do DI menos, com o ADX pelo menos acima de 30. A chance de tudo isso estar acontecendo e eu tomar um stop é de 10 a 20%. Tá? E aí se em 10 ocasiões que esse padrão que eu acabei de dizer ocorrer, em 7 a 8 eu vou ganhar dinheiro, em 2 a 3, no máximo 4 eu vou perder. Logo, eu vou ganhar muito mais do que perder. Tá? Eu vou ser lucrativo. Então, é isso que você tem que ter em conta. E a última coisa que eu queria dizer também, e que eu disse sobre hoje, o grafista, nós grafistas, nós somos uma espécie de cientistas experimentais. Tá? Não adianta eu falar com você sobre o setup aqui, o pontinho aqui, ó, do pavio superior, bateu na banda, voltou, fechou fora, fechou dentro, você entra vendido, entra comprado, não sei o que. Você tem que, nem que seja no simulador, ir testando. Você tem que fazer a sua leitura, você mesmo fazer a leitura, olhar, prestar atenção, ver se vai dar certo, se não vai dar certo. Uma coisa que mais de 90% das pessoas não fazem é um diário de trade. Eu já, dentro no meu clube de assinatura de grafistas, inclusive hoje, qualquer aluno meu que quiser me enviar os diários de trade, eu vou analisar os diários de trade, eu vou ver o que a pessoa está errando, está acertando, e eu vou falar com a pessoa o que ela precisa melhorar. Se precisar, eu vou fazer uma sessão individual com a pessoa ainda, e pegando todos os diários dela e mostrando e dissecando. Eu já fiz isso várias vezes. Sabe quantas pessoas me mandaram diário? Zero. Uma vez eu fiz isso aberto. Eu fiz isso no grupo aberto no Telegram. Acho que 2 pessoas me enviaram diário. Só 2 pessoas me enviaram diário. Isso de um grupo que tem quase, sei lá, mais de 1.500, 1.600 pessoas. Aliás, 1.300, né? Enfim, mais de 1.000 pessoas. Né? E quem assiste diariamente meus conteúdos são um pouco mais de 100. Então, assim, entre 100 e tantas pessoas, 1, 2 enviaram diário de trade. Tá? Entre mais de 100 pessoas. Então, entre pessoas que me acompanham todos os dias, são, sei lá, cerca de 200 pessoas. 2 ou 3 me enviam o diário de trade. Tá? Isso é loucura. O pessoal não registra as suas operações. Não tem como você se aperfeiçoar. Sabe, essa semana eu estava conversando com uma pessoa aí, né, que estava conversando comigo no direct, no Instagram, e aí a pessoa estava falando comigo, olha, eu falei, aí, você opera? Eu opero, tal ativo, faço day trade disso, beleza, você tá ganhando dinheiro? O cara falou, olha, eu tô no 0 a 0, porque eu ganho e perco, então assim, se ele tá no 0 a 0, é uma coisa boa, tá, porque ele consegue ganhar dinheiro. Então o que tá acontecendo, às vezes, o que precisa para virar a tal da virada de chave é um detalhe, é o gerenciamento de risco, sabe? O cara, ele tá operando mais setups que deveria, ele tá conseguindo acertar em alguns setups, mas quando ele entra em outras ocasiões ele tá perdendo, e aí ele não tá enxergando que quando ele opera tal setups ele ganha, quando ele opera tais setups ele perde.
Então, e tudo isso você só vê quando você mapeia. Então, eu gosto de fazer um paralelo, né? O André Machado, isso quando eu comecei, ele fez um paralelo, né? Uma metáfora, né? Que o day trader é como se fosse um neurocirurgião, né? Porque o grau de dificuldade é claro que não é o mesmo, né? Mas é parecido, porque é uma coisa muito minuciosa. Você lida com uma coisa muito que não está totalmente do seu controle, né? Há pouco tempo eu li um livro aí de um neurocirurgião e ele contando, né, que ele errou lá e o cara é um dos melhores neurocirurgiões da Inglaterra. E simplesmente ele pegou um nervo lá que não poderia e o paciente dele dormiu. O cara entrou em coma, né? A pessoa não acorda mais se ele pegar esse nervo. E ele pegou sem querer. Ele já pegou nervos que deixou a pessoa paraplégica, a pessoa sem poder falar, sem poder andar. E por quê? Sem querer. Né? Porque o tumor estava muito grande e aí quando foi tirar acabou tendo um erro. E ele já tomou processos. Teve um processo lá que ele se declarou culpado. Mas foi um erro assim que ele não buscou. Tá, mas ele errou. Então, assim, é isso, gente. Essa é a natureza do day trade. E as pessoas ficam vendendo aí vida fácil, tá? Fica vida fácil. E não é fácil. Não é fácil. Operar é absolutamente difícil. E o day trade tem as suas dificuldades. E o swing trade também tem as suas dificuldades, tá? Todos têm o seu grau de dificuldade. Então é isso. Essas são as considerações que eu quis fazer. Porque eu acho importante, tá? Tudo isso aqui, as pessoas só falam dentro de cursos, né? Dentro dos meus cursos eu falo sobre isso. Mas de vez em quando, né, quem acompanha aí, né, são meia dúzia de gente que acompanha os meus vídeos, eu acho importante, porque são essas coisas que são diferenciais, gente. São essas coisas que são diferenciais, tá? Quando eu comecei também lá em 2018, eu achei que eu tinha que saber os 30 setups. Eu fiquei igual um doido. E aí ficava caçando setup. E aí tomando stop. Perdendo dinheiro. Sabe? E assim. E você olha pra esses gráficos aqui. Você não entende. Aí o cara tá vendo compra. E você não tá conseguindo enxergar compra. Ou o cara tá vendo venda. Você não tá conseguindo enxergar venda. E aí. Você fica doido. Tá? No começo você fica doido. E uma das coisas, né, que nos levam a ter uma habilidade, né, o nosso nível de habilidade de uma determinada atividade, ele aumenta a partir do momento que você é exposto àquela atividade, tá? Você tem que ser exposto, então você tem que ter aquilo que o pessoal, né, no mercado chama de tempo de tela, tá? Hoje, por exemplo, meu Deus, eu sei assim, né, 4 anos depois eu sei muito mais do que 4 vezes mais que eu sabia. Tá? E olha que eu comecei como day trader de uma mesa proprietária. Eu comecei pela porta errada. Totalmente errada. A pior porta que eu poderia entrar foi a que eu entrei. Tá? E assim, hoje eu tenho mais condições e eu fico ainda, né, preocupado ainda. Eu não me dedico integralmente ao day trade. Tá? Mesmo 4 anos depois. Então, não é fácil, gente. Não é fácil. Não tem vida fácil e eu fico... Sabe, a gente fica estressado, né? Porque as pessoas ficam pregando aí umas coisas e tal. Enfim, né? Por exemplo, né, no dólar. Tem muita gente que tá falando aí, hora de comprar dólar, ou então hora de vender dólar. Olha, o dólar, ele bateu no gráfico semanal, ele bateu na média de 20 e retomou o movimento de queda, tá? Mas ele segurou na média de 8, né, do gráfico semanal, olha só, segurou na média de 8. E o MACD, ele deixou de ficar baixista, tá? Ele tá dando uma virada. Isso aqui é meio estranho, tá? É muito estranho. Então assim, teve 2 semanas consecutivas de queda, o povo já acha que dólar vai a 4,50. Né? O povo acha, quanto tempo aí vai demorar até 4,50? Calma, você tem que ter calma, meu amigo. Tem que ter calma, porque isso daqui pode ser um pivô de alta. Pode. Tá? Se segurar aqui na média de 8 e voltar a subir, isso daqui foi um fundo mais alto que o fundo anterior. Tá? E aí se subir e romper aqui o topo, vai confirmar isso daqui vai ser um pivô de alta. Então, não conte, né, com situações já como essa. Olha só, as bandas de Bollinger estão muito afastadas no gráfico semanal, muito. O dólar caiu muito. O dólar saiu lá de 5,90
5,90 para vir para 4,60. O dólar caiu muito, ó, e caiu consecutivamente, tá? No início desse ano caiu muito. Então, assim, o dólar ainda não deu aquela respirada boa. Não deu uma respirada boa. Então, tem que tomar muito cuidado. E no gráfico diário e no gráfico semanal não temos padrões gráficos de venda nem de compra. Você não vai sustentar, você não vai entrar vendido aqui embaixo porque abriu aqui em gap de baixa, não. Vai esperar um pivô, vai esperar fazer correção, vai esperar, tá? Porque o dólar ele tem uma volatilidade muito grande e exige, né? Ele exige margens também muito grandes, tá? O SP500 está, né, na plena tendência de baixa, plena, muito forte. Né, eu mostrei ontem os pontos de correção. Venda, SP500 é venda, tem alvo de Fibonacci em 5.642 pontos, tá? Sem sombra de dúvida nenhuma. E mercado americano em queda, o mundo entra em queda. As pessoas têm que entender que os Estados Unidos, né, a maior potência mundial, todo mundo depende dos Estados Unidos, todo mundo depende dos Estados Unidos. E se a economia lá vai ruim, gente, a economia no mundo inteiro vai ruim. Tá? No mundo inteiro vai ruim a economia. Então a SP500 tem queda, por isso que você não vai caçar comprar índice agora. Porque tem uma correlação, sim, o índice da Bolsa Brasileira com o mercado americano. O Brasil, em termos internos, né, de economia interna, não temos fatores internos relevantes bons, tá? A dívida continua alta, o desemprego continua alto, a Selic está aumentando, a inflação está muito alta, sabe? Eu fui, gente, no shopping outro dia e essas lojas aí essas lojas de roupa, né, que tem as roupas mais baratas, tipo, por exemplo, Renner, Riachuelo, essas lojas, estão com as roupas tremendamente caras, tá? Tremendamente caras. Você ia numa loja como essa, você consegue comprar lá uma calça, um short, uma blusa por R$50, 50, R$60. Hoje, no mínimo, tá R$150. No mínimo, tá? R$150, né, nessas lojas. Então, a inflação aumentou demais a conta, demais. A gasolina, na cidade do interior, onde eu morava, eu fui obrigado a colocar gasolina lá para vir embora, né, porque eu moro na capital do estado, e eu tive que colocar, mais de R$8 a gasolina, mais de R$8 o litro. E aqui na capital tá a R$7,60, R$7,70. Tá? Então aumentou muito. Eu trabalhava viajando, tinha que viajar todo santo dia, né, pelo menos 1 hora de viagem, e eu colocava R$50 e dava para 2 dias e meio. Hoje, o mesmo trajeto que eu fazia, com R$50, eu só faço de ida. Ou de volta. E eu colocava R$50 e dava para 2 dias. Por quê? Porque também, né, já tem mais de 4 anos, né? Mais de 4 anos que eu trabalhava lá. Então, mais de 4 anos atrás, estava aí a 4 e pouco, né? 4 e pouco, tá? Então é isso, né? As coisas estão difíceis, as coisas estão muito caras, muito caras. Alimentos está muito caro, tá? Carne, gente, tá muito caro. Muito. O contrafilé, né? O quilo de contrafilé, que era antes 20, R$25, hoje está mais de R$40, R$50, tá? O quilo de contrafilé. Então, assim, aumentou mais de 100%. E o pessoal não tá se dando conta, né? Achando que bolsa não é brincadeira, tá? Aí a bolsa, ela é um termômetro da economia, tá? Então as coisas estão muito difíceis. É hora de você colocar as barbas de molho, tá? Operar com calma, operar com proteção. Eu tô ministrando meu curso gestor de carteira. Eu publiquei uma aula gratuita no YouTube e no Instagram. Acho que é a aula número 6, onde eu falo sobre como você operar protegido com opções. Assista essa aula, olha os últimos vídeos aí, assista essa aula, sabe? Essa aula é essa aula aqui, ó, aula 6, opções em operações de compra. Assista esta aula, tá? São 57 minutos de aula. Coloca aí, sei lá, no 2.0 de velocidade, né? Essa é a aula do meu curso, onde eu ensino o meu método, mas eu ensino o método proteção com opções, né? Eu recomendo que inicialmente você
opere com opções, fazendo head com opções, tá? Então assim, assista, é de graça, tá no YouTube e está no Instagram também. Aula 6, opções e operações de compra. Essa aula é a aula que vai fazer você conseguir sobreviver ao tempo que nós estamos passando, tá? Então é isso. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um bom final de semana, né? E se Deus quiser, até semana que vem.